Olá! Hoje eu quero ler para vocês um versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 24, do 3 em diante, que diz o seguinte: Com a sabedoria se constrói a casa e com o entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Por que eu estou falando desse versículo? Essa semana eu estava na praia e eu fui caminhar e um lugar lindo, aquela orla maravilhosa, uma praia muito organizada, e eu estava feliz com a oportunidade de estar naquele lugar lindo, sabe, aquela limpeza, aquelas famílias ali, né, desfrutando daquele lugar, aqueles decks de madeira, lugar para as pessoas caminhar, andar de bicicleta, sabe, era bonito ver aquelas famílias. De repente eu avistei um casal que eles eram catadores, que estavam ali com aquele carrinho deles. E a hora que eu cheguei, eles estavam sentando ali naquele banco. E eu ainda pensei, como não devem estar cansados, né? E assim como qualquer pessoa que estava ali, eles tinham o direito de estar ali, usufruindo aquele espaço. Mas quando eu voltei, o cenário onde eles estavam, sabe, parecia um campo de guerra. Assim que eles chegaram, eles já começaram a jogar um monte de pano, de trapo velho. Era cachorro sujo, cheio de pulga. Eles começaram a jogar resto de comida naquela grama para os cachorros. Então, no raio de 3 metros para cada lado, ficou uma miséria. E aí eu estava pensando nisso, né? Que às vezes a falta da cultura, a falta de educação, ela traz uma repulsa natural, porque aquelas pessoas, elas tinham toda a liberdade de estar naquele lugar. Mas muitas vezes, né, elas não foram aprimoradas, não foram ensinadas. E assim, na nossa vida, assim como esse versículo que diz que uma casa ela se constrói com sabedoria. A Bíblia diz que sabedoria só tem quando você teme ao Senhor. E a sabedoria ela começa a construir, mas depois aqui diz que pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens deleitáveis e desejáveis. Assim é a nossa casa, o nosso corpo, a nossa vida, sabe? Nós precisamos do temor do Senhor para aprender, para ser lapidado, para ser ensinado, para conviver com outras pessoas, para aprender aquilo que a gente não recebeu, né? Eu estou falando desse casal que muitas vezes não tem um problema, né, daquele problema que a gente olhava, era sujeira, era miséria, pobreza, né, e tudo isso uma coisa vai puxando outra, né, daqui a pouco vem a enfermidade por causa da sujeira, tudo isso, e causava uma repulsa natural de ver aquela sujeira e o que eles causaram naquele lugar. E muitas pessoas talvez receberam instrução, receberam educação, mas às vezes elas são grosseiras na maneira de lidar, não olham o que dizem, e da mesma maneira, mesmo finas, cheias de educação, elas causam uma repulsa natural nas pessoas, né? Então assim, quanto que nós temos que andar com Deus, que nós temos que estar em comunhão com as pessoas, para a gente receber a sabedoria do Senhor, para estar construindo a nossa vida, estar construindo a nossa casa, né? A nossa casa pessoal, para que os cômodos, para que todas as áreas da nossa vida, assim como uma casa, ela se enche de bens deleitáveis. É maravilhoso você abrir a porta e ver uma casa agradável, ver uma casa organizada, né? Ter aquela sensação de quando você chega na sua casa, dizer lar, doce lar. E assim é a nossa casa, que as pessoas possam ver o nosso templo pessoal, que é a morada do Espírito Santo, e que seja uma casa com bens deleitáveis, adornada, nossas emoções tratadas, sabe, o nosso físico curado, o nosso espiritual, né, aprimorado, que a gente seja um instrumento poderoso de Deus aqui nessa terra. Gostou dessa mensagem? Deixe um joinha, se inscreva no nosso canal e mande para alguém que está precisando. Um grande abraço, Deus abençoe.